A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o pastor Misael Figueiredo e é um prazer nós estarmos iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical na classe de adultos para o segundo trimestre de 2025, lições CPAD. Nós teremos nesse trimestre um tema muito importante para a vida da igreja e eu diria que também ele não deixa de ser uma continuação daquilo que nós estudamos no primeiro trimestre. Nesse agora nós vamos falar sobre "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E para este trimestre, nada menos, nada mais do que quem poderia escrevê-lo? Pastor Elianai Cabral, que é um grande mestre, um grande ensinador, já muito conhecido no Brasil e fora do Brasil, um grande mestre na palavra do Senhor, um homem sério, comprometido com a palavra de Deus. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque pastor Elianai, eu tive a oportunidade de poder ser membro dele por mais de 7 anos, me consagrou ao presbitério e ao pastorado, e eu tenho uma grande alegria e carinho pela vida do pastor Elianai, e sei que é um homem extremamente sério com a palavra de Deus, um grande pregador, um mestre, um ensinador, um escritor da palavra, e um grande homem apaixonado pela escola dominical, um homem comprometido com a escola dominical. Então, vamos lá? Então, nós vamos estudar sobre "E o Verbo se fez carne", né? Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Na verdade, este trimestre está escrito, então, com pauta no Evangelho conforme escreveu João. Então, é importante que vocês leiam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo conforme escreveu João. É importante aqui, eu quero falar principalmente agora para professores da escola dominical, porque o meu objetivo aqui com esta aula, aqui com essa gravação, é dar a você, professor, ajudas adicionais ou despertar em você alguns pontos importantíssimos, que eu julgo ser muito importantes, para que você possa ministrar bem esta aula da escola dominical. É a primeira aula no próximo dia 6 de abril, que é o início do trimestre, do segundo trimestre das lições bíblicas CPAD. O primeiro ponto importante é que você deve estimular os seus alunos a lerem o Evangelho conforme escreveu João. Agora, uma característica que você precisa é levar isso para a sua sala de aula lá da IBD. Nós temos escritos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aos 3 primeiros evangelhos, nós chamamos eles de sinóticos. O que significa isso? Significa que os 3 têm uma similaridade, uma semelhança. Eles apresentam Jesus na perspectiva como homem, ser humano, embora eles também falem da divindade de Jesus. E a divindade de Jesus ela é vista claramente nesses 3 evangelhos. Mas o evangelho conforme escreve João, ele tem uma característica mais peculiar. Enquanto os outros 3 evangelhos apresentam Jesus mais sob uma perspectiva humana, como homem, o evangelho conforme João também apresenta Jesus como homem, mas ele apresenta Jesus principalmente, ou de uma forma muito mais destacada, como o Filho de Deus. É como se fosse um olhar mais de cima para baixo, enquanto os 3 evangelhos iniciais, Mateus, Marcos, Lucas, apresentam Jesus numa perspectiva mais do olhar daqui de baixo, ou seja, do homem, olhando para o homem chamado Jesus. Então, essa perspectiva é muito importante que você saiba disso, que você leve isso para a sua classe de escola dominical, ok? Então, neste trimestre, nós vamos estudar o Evangelho de João, conforme escreveu João. Entre outros tópicos, nós vamos falar aqui sobre a divindade de Jesus, isso aqui é muito importante. E aí você, professor, eu deixo isso como dica para você. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa saber falar com muita clareza sobre a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus, ok? Você não pode ter dúvida sobre isso. Jesus era 100% Deus, eternamente, lá nos céus, e aí ele veio à terra. Conforme disse Paulo em Filipenses capítulo 2, na chamada doutrina da kenosis, ele não deixou de ser Deus. Ele esvaziou-se no sentido de abrir mão da sua glória, aquela honra que ele recebia lá nos céus. Ele abriu mão, veio aqui, passou pelo processo humano de nascer. A diferença é que ele não teve pai humano, mas teve mãe. Então ele era 100% homem,
mas Jesus também era 100% Deus. Então, você precisa enfatizar muito bem. Se você tiver dúvida, pegue a revista que nós acabamos de estudar semana passada. Lá você vai ter uma aula que vai falar sobre a humanidade e a divindade de Jesus. Você pode esclarecer um material adicional que pode te ajudar. Uma outra dica, professor de escola dominical, se você puder, não sei se todos têm, seria você sempre poder comprar, adquirir o livro de apoio. Esse livro, o livro de apoio, né, ele tem os 13 capítulos que normalmente tem aqui na revista, sendo que ele tem muito mais conteúdo, porque na revista não dá para o escritor falar daquele assunto com muito mais propriedade, mais tempo, mais referência, mais argumentação, e no livro ele coloca muito mais, então, aqui uma explicação, argumentação, traduções, citações bíblicas e de teólogos e tal. Então seria muito importante se você puder adquirir também o livro de apoio, que vai te ajudar muito nesse aprendizado, ok? Isso é muito importante, então. Vamos lá. A primeira lição, ela fala sobre o verbo que se tornou carne. E a palavra-chave aqui é encarnação. Então você não pode, mas aí Jesus era bom, Jesus fazia milagre. Vamos falar do Jesus que cura, do Jesus que liberta. Queridos, olha só, estamos numa aula. E a aula, ela precisa ter uma didática. Ela precisa ter início, meio e fim. E você precisa saber colocar cada assunto no seu momento certo. Nesse momento aqui, o objetivo não é falar dos milagres de Jesus, e nem falar do Jesus que está na cruz, que foi para a cruz, que morreu na cruz, e nem da ressurreição. O objetivo aqui é falar da encarnação. É quando o verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Então, esse é o nosso grande objetivo aqui. Então, o objetivo dessa lição aqui é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Para isso, você precisa ler o Evangelho, você precisa tomar nota. Se você tem dificuldade, vá em algumas bíblias de estudo, lá você vai encontrar notas introdutórias que poderão te ajudar sobre o Evangelho de João. Aliás, eu vou colocar aqui no grupo de WhatsApp aqui da primeira IADA um material adicional sobre o Evangelho de João, que com certeza vai te ajudar muito para você ler e vai te ajudar muito durante esse trimestre, ok? Segundo ponto é que você precisa revelar o Senhor Jesus Cristo como o Verbo de Deus, o Filho de Deus, aquele que era Deus e se manifestou em carne, vindo em carne, mas que não deixou de ser Deus, ok? E terceiro lugar é explicar essa doutrina, tanto biblicamente, né, como doutrinariamente. É uma doutrina, é um ensino bíblico, e a gente precisa ensinar isso para os nossos irmãos, nossos alunos, ok? Acompanhe comigo, então, essa lição aqui, alguns pontos que eu quero deixar aqui, muito importante. Eu vou pular aqui algumas leituras, como, por exemplo, aquela leitura diária, que é muito importante que você leia para você aprender e conhecer mais e levar seus alunos a lerem ela também. O texto áureo, ele diz assim, está em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou dispensar aqui a leitura bíblica em classe para ganharmos tempo, mas ela está registrada, então, no primeiro capítulo, né, de João, dos versículos 1 ao versículo 14. E aí é importante que você sempre pergunte seus alunos se eles estão lendo essa leitura bíblica em classe, ok? Isso é muito importante. Vamos lá. O que você precisa já no início da sua aula fazer? Professor, você precisa destacar que o estudo aqui nesse trimestre é com base no Evangelho de João. Toda a Bíblia fala de Jesus. Se você tiver, eu já falei isso para muita gente, às vezes nos cursos teológicos e tal, dizendo o seguinte: se você encontrar um livro que não fale de Jesus, que Jesus não é visto, que Jesus não é apresentado ali, então esse livro não faz parte da Bíblia. Porque todos os livros você vai encontrar Deus. Mas no livro de Esther eu não vejo o nome de Deus aparecer. O nome de Deus não aparece. Mas é impossível alguém dizer que Deus não está presente na história de Esther. Ok? Então você não vai ver o nome diretamente escrito ali, mas Deus conduz aquela história o tempo todo, né? O temor de Deus é visto ali, as impressões religiosas da vida do povo judeu são visíveis ali, né? As tradições, os costumes, a fé
de Israel é viva naquele contexto e tal, ok? Mas não é o foco aqui. O foco aqui é falar de Jesus com base no Evangelho de João. Eu quero dizer isso por quê? Porque nós temos um estudo riquíssimo da cristologia. E a cristologia, ela é fortíssima no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, é o grande teólogo que vai falar sobre a cristologia. Mas o foco aqui não é apresentar Jesus na perspectiva paulina, e sim na perspectiva joanina, é na perspectiva de João. Então, embora Jesus seja citado em outros livros do Novo Testamento, na teologia paulina e tal, o foco aqui é a cristologia, tá, do ponto de vista do Evangelho de João. Então, professor, cuidado para que na sua aula os alunos não cheguem lá, mas Paulo disse isso, Paulo disse aquilo, tá tudo bem, querido, e não há contradição nenhuma. Mas o foco aqui é a gente se dedicar ao Evangelho de João para nós entendermos como João apresentou Jesus, tá bom? Então esse é o grande objetivo dessa lição aqui. Porque o apóstolo João, quando ele redigiu o seu livro, ele tinha um propósito. E qual era o propósito dele? Revelar a singularidade da natureza divina de Jesus e encorajar a fé dos discípulos. Então você precisa dar esse foco que o nosso estudo está baseado no Evangelho conforme escreve João, ok? Bom, esse livro foi escrito aproximadamente, a gente não pode afirmar datas exatas e precisas, mas a gente tem aí à luz da história, à luz da pesquisa geográfica, antropológica, teológica, né, da arqueologia. A gente tem aí vários estudos que vão dando aí subsídios para que os teólogos cheguem a algumas determinadas conclusões. E uma delas é que esse livro pode ter sido escrito provavelmente lá entre os anos 80 e 90. Aliás, é bem consenso de muitos teólogos que os últimos livros que devem ter sido escritos no Novo Testamento não é o Evangelho não são as cartas, né, dos apóstolos, mas sim os Evangelhos, né? Alguns dizem isso, tá? Que os Evangelhos não tenham sido os primeiros livros a serem escritos no Novo Testamento, mas eles são os primeiros colocados no Novo Testamento ali, porque é uma ordem de assunto, ok? É uma ordem de assunto. Bom, mas o Evangelho ele apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus. Então, até porque se você quer estudar sobre a cristologia, sobre o ministério de Jesus, a vida de Jesus, as obras de Jesus, não tem como você estudar isso se você não passar pelo Evangelho de João. Não adianta eu correr lá para Paulo, querer saber tudo que Paulo falou de Jesus e eu não ouvir o que João falou. Da mesma forma, não só João, você precisa dos sinóticos, você precisa de Mateus, Marcos e Lucas, ok? Então, mas o foco de João é apresentar a doutrina sobre a divindade de Jesus. E as expressões verbo divino e a palavra se fez carne, elas são fundamentais aqui nessa lição e nesse trimestre. Por isso, você, professor, precisa saber o significado de verbo e de logos, ok? Vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui, porque eu apenas quero deixar dicas importantes aqui, ressaltando alguns pontos importantes aqui para você que é professor. Primeiro ponto também, ainda dentro desse contexto inicial, o propósito do Evangelho. Um dos propósitos aqui que eu posso, assim, subdividir, o grande propósito desse trimestre e desta lição aqui, é que João escreveu para que os seus leitores pudessem não mais viver à margem de dúvidas, mas para que eles pudessem crer que Jesus Cristo de fato era o Filho de Deus, aquele Filho de Deus prometido, profetizado, esperado, desejado, que iria se manifestar e que ali João está afirmando, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, no sentido de que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. Então, essa era a intenção de João. Segundo, é para que as pessoas, ao conhecer Jesus como Filho de Deus, elas pudessem, de fato, crer que Jesus era o Filho de Deus. Crer no sentido aqui, não apenas de dizer assim, eu sei, agora é verdade, Jesus é o Filho de Deus mesmo. Ok, não é só isso. É para crer no sentido de receber Jesus Cristo como Salvador. Por isso é que no capítulo 20, no versículo 31, João diz, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome.
Esse é o sentido de João. É crer para que você compreenda e receba Jesus como Senhor e Salvador. Então João apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história salvífica, da história redentora da humanidade, ok? E o Logos é o que? O Logos é a palavra encarnada, né? Tem um comentário lá na Bíblia de aplicação pessoal, fazendo uma citação sobre o Evangelho de João, que diz assim: o Evangelho de João foi escrito para convencer aqueles que não tinham visto Jesus de que deveriam crer nele, para ajudar os crentes a aprofundarem a sua fé e para convencer os descrentes a confiarem em Jesus Cristo como seu Salvador. Comentário feito sobre o Evangelho de João na Bíblia de aplicação pessoal. Vamos lá, a natureza de Jesus. O Evangelho de João, ele sublinha, né, de uma maneira muito clara a divindade de Jesus, ele realça essa divindade, que Jesus realmente ele é eterno, ele é o Filho de Deus, e ele aborda isso de uma maneira muito clara. João capítulo 8, versículos 39 e 40, por exemplo, diz assim, responderam alguns dizendo: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, farieis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, né? E aí em João capítulo 9, versículo 11, o texto também diz assim: ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-lhes os olhos e disse-lhe: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Ou seja, mostrando o poder soberano de Jesus como Deus. Jesus não está assim: pai, eu oro, eu rogo a ti que o Senhor o cures. Isso somos nós que oramos, né? Pai, em nome de Jesus, cure fulano. Mas Jesus não, Jesus ia lá e fazia o milagre, provando que ele é Deus, que ele tem todo o poder, ok? Bom, no capítulo 1 dessa lição, o que a gente tem como resumo? Você resume a seguinte expressão: que o Evangelho de João foi redigido, ou seja, foi escrito com o propósito de nos fazer ver e crer que Jesus é o Filho de Deus e esta crença ela precisa ser agora vivida, ela precisa ser internalizada em nós através da conversão, ok? Capítulo 2 da lição declara agora que esse Jesus que era o Filho de Deus, que veio, que encarnou-se, ele é o Verbo de Deus. Essa expressão, o Verbo de Deus, ela é citada logo no início do livro, né? Essa expressão, o Verbo é Deus, e no princípio tem assim uma ideia de infinitude, porque a ideia ali é falar do princípio de que Jesus é eterno. Jesus não começou quando nasceu aqui, ele não passa a existir quando nasce aqui. Jesus é Deus, ele é eterno, né? Como homem é que ele nasce e entra na história no sentido da humanidade, porque o propósito era vir para salvar a humanidade. Mas a ideia aqui dessa expressão, que ele é o verbo desde o princípio, ela apresenta para nós três coisas importantes. E aí, professor, é importante que você realce isso com os seus alunos. Primeiro, ela ressalta que Jesus já existia com Deus, o Pai e o Espírito Santo, mostrando que Jesus é eterno. E aí, professor, você precisa conhecer e se aprofundar no conhecimento sobre a cristologia, tá? Sobre a divindade de Jesus, para que você não tenha dúvida, não crie conceitos errados, como alguns aí, que entram pelo caminho das seitas e heresias, achando que Jesus não é eterno. Tá? Então, essa afirmativa aqui, que o Verbo existe e ele é desde o princípio, isso mostra que Jesus é eterno, assim como o Pai é eterno, como o Espírito Santo é eterno. Segundo, que ele estava com Deus. Ele estava com Deus, ou seja, ele estava lá desde o princípio, ele, o Pai e o Espírito Santo e Jesus, juntos na eternidade, porque ele é Deus. Então ele não estava distante de Deus ou à parte de Deus. Ele estava com Deus, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. E terceiro, é que esse texto, quando diz o verbo, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, está afirmando a divindade de Jesus. O texto está dizendo que Jesus é o próprio Deus. Então isso aqui é um ponto muito importante para você. Segundo, nesse segundo capítulo da lição, a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, Jesus também, que é o verbo, ele é eterno.
né? Em Apocalipse, João, ele fazendo aqui uma explicação sobre essa eternidade de Jesus, a divindade de Jesus, ele usa a seguinte expressão no capítulo 1, versículo 8, dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, com base naquela revelação que Jesus se apresenta para João, lá na ilha de Patmos, né? E Jesus então se apresenta para ele e diz: eu sou o quê? O Alfa e o Ômega. O que significa Alfa e Ômega? Significa dizer que Jesus é o primeiro e é o último. Não existe nada antes dele e não há nada depois dele. Ele é o primeiro e é o último, ok? No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Esta palavra ela é traduzida por verbo, significa palavra. Tá? Essa palavra, assim, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. E Jesus é chamado então de verbo, também ele é chamado de palavra, a palavra de Deus. Então esse conceito ele traz uma noção muito importante para nós de que Jesus é a palavra de Deus. Ou seja, tudo que Deus quer que você saiba está na sua palavra. E Jesus é a palavra. Então, ou seja, você precisa conhecer a Jesus para você conhecer a Deus o Pai. Certa vez um dos discípulos, né, Filipe, disse: Senhor, eu estou querendo ver o Pai, como é que eu faço? Dá para o senhor mostrar o Pai para a gente? Jesus disse: Filipe, que coisa triste, hein? Estou tanto tempo com vocês e você me pedindo para ver o Pai. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Ver o Pai é me ver, me ver é ver o Pai. Então, quando você está me vendo, você está vendo o Pai. Ou seja, quer fazer a vontade do Pai? Ouça o que Jesus diz. Leve, professor, isso aos seus alunos. Fale com eles. Você quer agradar o Pai? Quer conhecer a vontade de Deus? Quer ouvir a sua voz, a sua palavra? Ouça tudo que Jesus diz. Ok? Jesus é que revela a vontade do Pai a nós. Vamos adiantar aqui, capítulo 3 da lição. A encarnação do Verbo. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas. É interessante que, note, professor, que João, quando ele fala de Jesus como Deus, como o Verbo, a palavra, o divino, que veio a este mundo, João não faz uma citação sem pé, sem cabeça, aquela coisa assim, sem noção do que está falando. Não. João, ele de forma muito clara e até didática, também pedagógica, o Espírito Santo orienta João, né, inspira João, e João escreve de uma maneira muito bem sensata, bem clara. Veja o que ele diz no capítulo 1, versículos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele situa, ele dá base, ele dá fundamento. Onde é que Jesus estava? Se ele era Deus e veio aqui, onde ele estava? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que João está dizendo aqui? Que toda a criação está sujeita a Jesus Cristo. Que ele é Senhor de toda a criação. Ok? Segundo, faz uma distinção entre luz e trevas. Olha o que João diz no capítulo 1, ainda versículos 4 e 5. João diz assim: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João aqui já dá uma pincelada na missão de Jesus. Por que Jesus veio? Ora, se Jesus era Deus, Criador de todas as coisas, Jesus não vinha aqui na Terra, ele é dono da Terra, ele é dono do planeta. Então, para que Jesus precisava nascer? Jesus nasceu, Jesus veio como homem para atender um propósito divino, o propósito da salvação humana. Porque Jesus já existia, ele era Deus, ele é eterno, mas ele veio para um propósito, ok? Então, há uma separação aqui, deixando bem claro que Jesus representava a luz, que Jesus não nasceu como nós nascemos, em pecado. Nós nascemos em pecado. Todo ser humano é um pecador de natureza. Não tem como fugir. Uma criança recém-nascida, ela não teve ainda a oportunidade de demonstrar a sua natureza. Mas ela já é pecadora. Ela precisa da salvação em Cristo. A diferença de uma criança recém-nascida para nós, adultos, é que nós já tivemos a oportunidade de mostrar quem somos. A nossa natureza já foi aflorada muitas vezes. Mas o bebê ainda não teve a oportunidade de mostrar quem ele é. Mas assim que ele crescer, ele vai demonstrar a natureza que ele tem. Por quê? Porque todos nascem pecadores. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então Jesus ele vem
para salvar a humanidade. Mas é interessante que João apresenta aqui o seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Há uma separação aqui. Jesus, ele vem, ele é Deus, mas ele é homem, e essa sua humanidade não teve pecado. É uma humanidade perfeita, ok? Vamos prosseguir aqui. Bom, o outro ponto importante que fica claro no nesse capítulo aqui da nossa lição, no capítulo 3, é o privilégio que nós temos de nos tornar filhos de Deus. Essa é a grande razão de Jesus ter vindo aqui. Por que Jesus viria? Para quê? Para que nós nos tornássemos filhos de Deus. E o tornar-se filho de Deus está com base naquilo que Jesus falou no capítulo 17 de João, versículo 3. É um capítulo lindo, é o capítulo da oração sacerdotal. Ele diz assim, no capítulo 17, versículo 3, ele fala da salvação dizendo assim: porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta palavra está em consonância e concordância com João capítulo 3, naquele discurso de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus diz: Nicodemos, é necessário uma coisa para você, e é muito importante, ela é fundamental, é a coisa mais importante: nascer de novo. Não entrar na barriga da mãe, porque isso é impossível. Nascer da água do Espírito. E aí Jesus deu aquela maior e mais linda e célebre declaração, que nenhum homem poderia dar. Até porque se qualquer homem, até poderia, inspirado pelo Senhor, dar esse esclarecimento do que Jesus fala em João 3,16, mas só Jesus pôde dizer de uma maneira tão profunda, tão experimental. Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus diz que Deus amou o mundo, ele não está falando apenas porque ele recebeu ele tinha graça, o Espírito Santo estava sobre ele, estava inspirado a falar. Mas Jesus experimentava, ele vivia isso, porque ele é a expressão exata do amor de Deus. Ninguém expressou mais o amor de Deus do que o próprio Cristo, que é o próprio Deus, o Filho unigênito do Deus vivo, que veio a este mundo. Então essas expressões em João, elas são muito fortes. Quando João apresenta Jesus como verbo, como a palavra, como Filho de Deus, aquele que amou, né? E por causa desse amor que nós estamos aqui, João percebe que Jesus fala com muita propriedade, com muita clareza. Na primeira carta do apóstolo, né, de João, na primeira carta dele, do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 1, João deixa registrado o seguinte: veja com grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor é esse? Aí ele explica: que fôssemos chamados filhos de Deus. João entendeu muito bem essa expressão, porque João foi discípulo de Jesus, esteve com Jesus, e ele viu Jesus viver, pregar, ensinar e demonstrar este amor em obediência à vontade do Pai, obediência essa que levou ele até a cruz do Calvário. E é por isso que nós temos esse privilégio, sermos chamados filhos de Deus, por causa desse tão grande amor, esse amor que Jesus teve por nós, ok? Bom, a manifestação e a habitação do Verbo. O Verbo se fez carne também por uma outra questão, é a questão da humanização. Por que Jesus veio? Porque Jesus precisava se humanizar. E aí a gente tem que voltar, rebobinar, né, a fita lá no Gênesis. Quando Deus fez Adão e Eva, deu uma ordem para não comer daquele fruto proibido, eles foram lá, comeram, pecaram, se desobedeceram, aquela coisa toda que todo mundo já sabe a história. O homem pecou. E agora o que fazer? Deus iria fazer o quê? Mandar um anjo para redimir o homem? Não. Porque Deus deu uma ordem a um homem, a um ser humano, que era perfeito, Adão. Ele descumpriu. Agora, para Deus aceitar um pedido de perdão que fosse válido, para Deus aceitar um sacrifício que fosse válido, somente por um homem perfeito. Porque Adão estava caído, contaminado. Então não havia nada em Adão e nenhum outro homem que nascesse depois de Adão, Romanos 3:23, que pudesse oferecer alguma coisa a Deus, que ele pudesse dizer: Deus, agora está pago, está aí a moeda, o Senhor aceita e salva toda a humanidade. Não tinha como, porque todos estavam mortos nos pecados.
Imagine você estar com as mãos sujas, por exemplo, de óleo, e você tentar lavar alguma coisa. Não tem como. Imagina você pegar uma água suja e você vai tentar com essa água suja lavar um copo. Não tem como. Então, só algo limpo pode tirar a sujeira de algo que está sujo. Então, Deus olhou para a humanidade, Romanos 3:23, e não tinha nenhum ser humano apto, incapaz, em condição de interceder ou dar em sua vida ou em sacrifício, conforme Deus pedisse, que pudesse redimir a humanidade. Somente um homem perfeito. Daí a necessidade de Jesus vir. Por que Jesus veio? Porque Jesus, ele precisava vir como homem, ele tinha que se humanizar. Então, por isso que Jesus veio e passou pelo processo do nascimento humano. Ele não apareceu já montado no cavalo como um homem adulto, estou indo para a cruz, tá? Já, homem, não. Ele veio, ele experimentou a nossa realidade, ele sofreu as tentações que nós sofremos, ele passou pela vida humana, então Jesus sabe o que é sofrer, o que é padecer, Jesus sabe o que é sentir dor, Jesus sabe o que é ser traído, Jesus sabe o que é sentir cansaço, desgaste, precisar dormir, porque ele foi homem, ele foi ser humano, e ele foi um ser humano completo. Então, por que o verbo tinha que se tornar carne? Por que Jesus tinha que vir a essa humanidade? Porque ele precisava se humanizar. E aí, existe um mistério, uma coisa muito linda, professor, você que vai dar essa aula, é um mistério. E muitos teólogos têm se debruçado sobre esta questão. Eu acho lindo isso quando a gente estuda na cristologia. É quando Deus se humaniza. O que significa isso? Lá atrás no Éden, Deus com suas mãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade estava lá, o Elohim estava lá. Por isso Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus pega o pó da terra e com as suas mãos, Deus, ele desenha aquele boneco todo. Imagine, Deus passando a mão ali, e dando contorno ao nosso corpo, ao corpo do homem, definindo tudo. Aí depois Deus vai lá e sopra o seu ruá, o seu espírito, seu fôlego, seu espírito, ele sopra ali o seu fôlego no homem e dá vida ao homem. Mas agora, em João 1, versículos 14 e 18, a gente vê algo lindo demais. Lá no Gênesis, no Éden, nós vemos Deus criando o homem lá atrás, de uma maneira tão linda, porque para tudo foi o haja. Haja isso, haja aquilo outro, Deus foi mandando haja, tudo foi acontecendo. Ele podia criar o homem como haja? Podia, Deus podia falar haja o homem, e o homem seria completo. Mas Deus resolveu fazer com as suas mãos e soprar no homem a vida. Só que agora, é interessante isso porque, note aqui, professor, preste atenção no que eu vou te falar para você compartilhar isso com seus alunos. Nenhum ser no universo que Deus criou tem a imagem e a semelhança de Deus, a não ser o homem. Você se lembra que lá em Ezequiel 28 e Isaías 14, tem um texto que fala sobre a queda de Satanás, aquele anjo que era um anjo de luz e se rebeliou e foi punido por Deus. Diz o texto que ele diz assim: serei semelhante ao Altíssimo. E Deus o derribou. Deus não permitiu que nenhum ser, nenhum anjo, nenhum planeta, nenhum ser criado pudesse usar essa expressão: sou semelhante ao Altíssimo. Deus não permitiu a ninguém se auto-intitular que seria semelhante a ele. Mas Deus, na sua sabedoria eterna, na sua presciência, na sua grandeza e amor, quando fez o homem, olha o que Deus diz: façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. Deus quis colocar a sua semelhança, a sua imagem no homem. É uma das coisas mais lindas da obra da criação. É ver que Deus fez um ser dentro de toda a criação que ele fez. Imagina os milhares de estrelas que existem, planetas, constelações, tanta coisa, o universo é tão grande e infinito para nós. Né? Para nós, não para Deus, para nós. Mas Deus disse: nenhum de vocês terá a minha semelhança. Aí Deus vem e pega do pó da terra e faz um ser e diz: esse é o meu semelhante. Este aqui
vai carregar a minha imagem e a minha semelhança. E isso era só início, porque quando chega agora, mesmo esse ser tendo caído, olha o que Deus faz. O Deus Jesus Cristo, ele desce, este verbo eterno, verbo divino, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus se humanizou. Lá no Éden, Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora, esse Deus, ele se humaniza. Ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo divino, Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele agora é o Deus que veio em carne humana. A única diferença é que Jesus não teve pecado. Porque ele veio? Para que nós pudéssemos ver que Deus agora, ele se humanizou, a humanidade de Deus. Que coisa mais linda é que Jesus é Deus, mas também foi homem, 100% humano. Por isso podemos ver a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Ele habitou entre nós. Habitar entre nós não é simplesmente morar por ali, é habitar no sentido de vivenciar, participar da nossa realidade humana. Isso indica que o verbo se tabernaculou, ou tenda entre nós, ele vivenciou a nossa realidade. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo povo, né? Deus vinha, descia, se apresentava ali, manifestava a sua glória. A glória, agora não, no Novo Testamento, o tabernacular de Deus é expresso na manifestação de Jesus Cristo. No Antigo Testamento se dizia a Shekinah. O que era a Shekinah no Antigo Testamento? Era a glória de Deus que se manifestava. Agora, a glória de Deus está presente em Jesus Cristo. Imagine, aquela glória que Moisés tanto ansiou ver, participar dela, assim no sentido de, eu queria ver a face de Deus. Aí Deus disse, não, Moisés, você não pode, você é homem. Homem nenhum pode ver meu rosto, minha face, permanecer de pé, vivo. Mas agora em João capítulo 17, Jesus diz assim na sua oração sacerdotal, Pai, aquela glória que tu me deste, eu dei a eles. O que Jesus está dizendo? Pai, a glória que eu tenho, essa glória que está em mim, eu compartilho com eles. Jesus veio tabernacular conosco. O próprio Deus, que antes só se manifestava, ele agora é presente conosco. Ok? Esse era o grande objetivo da manifestação do verbo divino. E aí você conclui, então, esse capítulo 3, que através da manifestação de Jesus como o verbo de Deus, ou filho de Deus, ou o próprio Deus, ele veio para ser a luz do mundo, para que pudéssemos ter a bênção da salvação e desfrutarmos da sua presença e da sua glória. Ok? Caro professor, eu não quero me delongar mais, apenas encurtar esta aula dizendo o seguinte. Através do Evangelho, conforme escreve João, nós podemos compreender esta doutrina bíblica verdadeira, ortodoxa e salutar da encarnação do Verbo, que trouxe luz para aqueles que viessem a crer em Jesus. E através da fé em Jesus Cristo, pudéssemos sermos chamados filhos de Deus. Bom, é só início de um trimestre que promete muita coisa boa para nós. Então, essa primeira aula é uma aula introdutória, é uma aula base, né, que fala da manifestação do verbo. Então, você, professor, foque, dê ênfase na vinda do verbo, da manifestação do verbo. Cuidado para que você não deixe que outros assuntos paralelos, adicionais, que são importantes, mas de repente não são assuntos para esse momento, eles podem ser tratados em outros momentos. Porque senão o aluno vai dizer, eu queria dar um testemunho aqui do milagre, de uma cura que aconteceu. Não, tudo bem, queridos, faz parte do ministério de Jesus. Mas nesse momento a gente precisa entender de uma maneira mais bíblica, teológica, mais profunda, mais clara e objetiva, por que Jesus veio, como ele veio. Até porque existe um ponto aí muito importante. Todo aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, como carne, ser humano, né? Não está falando pelo Espírito de Deus. Porque todo aquele que realmente entende, compreende e declara que Jesus veio em carne,
Esse sim, vai falar isso pelo Espírito de Deus, ok? Queridos, chegamos ao final. Eu espero que esta ajuda adicional desta aula possa ajudar você, professor, a enriquecer a sua aula, que vai ocorrer agora no próximo dia 6 de abril. E também vamos lançar aí para vocês outros materiais adicionais e esta aula também em slide para que ela possa te ajudar. Deus te abençoe e até a próxima em Cristo Jesus.